Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tia Lilian espera muito que sim. Essa é a nossa atividade de hoje. Pegue a sua apostila de matemática e ciências e vai lá para a parte de ciências, na página 166. Olha só, 166, 166. No módulo 17, a floresta amazônica. Você já ouviu falar da floresta amazônica? Ela é um dos mais conhecidos ambientes naturais do Brasil. Essa região e as outras mostradas a seguir representam características únicas, com fauna e flora muito especiais. Vamos embarcar nessa viagem e saber mais sobre cada um desses lugares. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil, com cada ambiente em seu setor em sua região. Aqui, desse lado, nós temos a floresta amazônica. No centro, nós temos o cerrado. Aqui, nessa pontinha, no nordeste, nós temos a caatinga. Nessa lateral e aqui no sul, sudeste, nós temos a Mata Atlântica. Lá no sul, no finalzinho do nosso mapa, nós temos o Pampa. E entre a floresta amazônica e o cerrado, nós temos o Pantanal. Os ambientes naturais do Brasil e exemplos de alguns animais que fazem parte deles. A arara carindé, na floresta amazônica, olha ela aqui. O lagarto calango, na caatinga, olha o lagarto aqui. O lobo-guará no cerrado, olha o lobo aqui. O jacaré do Pantanal no Pantanal, olha o jacaré aqui. Mico-leão dourado na Mata Atlântica, olha ele aqui. E o gato maracajá no Pampa, olha aqui, parece uma jaguatirica, um tigre, uma onça pintada. Então vocês podem observar que cada ambiente possui sua fauna e sua flora específica. Em alguns lugares, como a floresta amazônica, a mata é mais densa, mais fechada, tem mais rios. Em outros lugares, a vegetação é pouca, como na caatinga, tem pouca água, então é uma vegetação que tem que sobreviver com pouca água, como os cactos. No Pantanal, a gente já sabe que tem aquela característica própria do ambiente, né? Também não é nem a floresta amazônica e nem o cerrado, é uma característica própria do Pantanal, com animais próprios do Pantanal. A Mata Atlântica é onde nós ficamos na Mata Atlântica, que é aqui, ó, a gente fica bem nesse pedacinho aqui, no estado de São Paulo. Nós ficamos na Mata Atlântica, por isso que a gente pode observar que na nossa região, de vez em quando aparece alguns macaquinhos, alguns micos que as pessoas até alimentam, porque eles vivem na Mata Atlântica. E lá no Pampa, no sul, é muito frio, muito gelado lá. Então é uma outra característica a mata lá. Página 167. Floresta amazônica, a maior floresta tropical. Vamos começar a viagem pela maior floresta tropical do mundo. Ela está aqui, em nosso país. Localização da floresta amazônica no Brasil. Fonte, elaborado com base em, aí que tem o site que foi tirado este desenho. Então aqui nós temos o desenho do planeta Terra. Bem aqui no centro nós temos o mapa do Brasil, ó, que a gente passa ele para cá, tá vendo o mapa do Brasil? E no mapa do Brasil a gente pode ver que
praticamente metade do nosso Brasil é da floresta amazônica. E aqui nós temos uma foto da floresta amazônica. Na foto ela parece pequena, mas ela é muito grande. Planejar a viagem. Que roupas devemos levar para uma viagem à floresta amazônica? Aqui nós temos um menininho que está preparando a sua mala porque ele vai viajar para a floresta amazônica. Aí a sua mãe chega e diz para ele: Júnior, você não precisará de 5 blusas de frio. Então ele está colocando roupas erradas na mala dele. Para tomar a decisão certa, é bom saber. Para ele poder arrumar a mala, o que ele precisa saber? Como é o clima da região? Quente ou frio? Chove muito ou pouco? A região tem bastante luz do sol ao longo do ano? Então ele precisa saber como que é o clima lá, para ele saber que roupa que ele vai escolher. Na região a rios, quais serão as atividades ao ar livre? Trilhas pela mata, passeios de barco ou de canoa? Então ele precisa saber de tudo isso para saber qual tipo de roupa que ele vai levar. Página 168. Uma floresta quente e úmida. A floresta amazônica está localizada em uma região que recebe bastante luz do sol ao longo de todo o ano. O clima é quente e úmido. Na época das chuvas, parte da floresta fica alagada. Então aqui nós temos duas imagens, deixa eu aumentar para vocês verem certinho. Duas imagens para nós observarmos. Nessa primeira imagem, os moradores da região da floresta amazônica são de diversos lugares do Brasil, mas muitos deles são indígenas ou descendentes de indígenas. Utilizam barco como principal meio de transporte. Como lá tem muito rio, para eles se locomoverem de uma região para outra, eles utilizam o barco como principal meio de transporte. E aqui nós temos as casas da região. Na região da floresta amazônica, as temperaturas são elevadas o ano todo, mas há períodos em que chove mais e os rios sobem. Por causa disso, as moradias são construídas sobre estacas, que são conhecidas como palafitas. Então vocês observem que as casas estão na beira do rio, porém elas são construídas em cima de estacas, porque quando o rio sobe, não vai entrar dentro das casas. Atividade. Um site de turismo na floresta amazônica dá dicas ao turista de como preparar a mala de viagem. Leia a seguir. Então aqui nós temos um computador com as dicas de como preparar uma mala para se viajar para a Amazônia. Amazônia, aqui vou eu. Como preparar sua mala de viagem? Então, o que precisa levar? Camisetas leves de cores claras. 2 calças que sequem rápido. Tênis confortáveis ou botas de trekking. Boné ou chapéu. Capa de chuva. Binóculos. Óculos de sol. Protetor solar, repelente, sacolas impermeáveis para proteger os equipamentos eletrônicos. Página 169, letra A. Grife de amarelo, os objetos utilizados para proteger o corpo dos raios solares. Então vamos voltar aqui e grifar de amarelo quais são os objetos utilizados para proteção do corpo dos raios solares. Olha lá, camisetas leves, não. 2 calças, não. Tênis, não. Boné ou chapéu, sim, protege a cabeça. Então, grifem de amarelo, boné ou chapéu. Capa de chuva, não. Binóculo, não. Óculos de sol, sim, protege os olhos dos raios solares. Protetor solar,
Sim, protege o corpo dos raios solares. Repelente não, sacolas impermeáveis não. Então vocês vão brifar boné ou chapéu, óculos de sol, protetor solar. Por que é mais indicado usar camisetas de cores claras em um local ensolarado como a região da floresta amazônica? Porque as cores claras, ela absorve menos calor. Se a gente sair para a rua num dia de sol muito quente com uma camiseta de cor escura, a camiseta esquenta muito, nós vamos passar muito calor. Então, por isso, para ir para a Amazônia, onde é muito quente, é, é recomendado utilizar camisetas de cores claras. C. De que materiais poderiam ser as sacolas impermeáveis? Vocês lembram que nós estudamos no início do ano sobre materiais permeáveis e impermeáveis. Os materiais permeáveis são aqueles que deixam passar a água. Os impermeáveis são aqueles que não deixam passar água, eles não absorvem água. Então, essa sacolinha que eles pedem é para proteger os equipamentos eletrônicos, por exemplo, computador, rádio, celular, se você for levar para não molhar. Então, onde que você vai enrolar seu celular para ele não molhar? Numa sacolinha de plástico, porque o plástico não absorve a água, ele é impermeável e vai proteger seu equipamento. O vai e vem das águas. Vista de cima, a floresta amazônica parece um imenso tapete verde, formado pela copa das árvores mais altas. É possível observar também que essa floresta é cortada por rios bem volumosos e extensos. Então, olha aqui, a gente pode ver as árvores, parece mesmo um tapete. E podemos ver o rio atravessando toda a floresta. O rio Amazonas é o principal rio dessa região, então a gente pode observar ele aqui, que ele é muito grande. Na floresta amazônica, existem dois tipos de ambientes bem diferentes: a floresta de terra firme e a floresta de várzea. Na floresta de várzea, quando o rio enche, a mata fica alagada durante alguns meses. A floresta de terra firme, localizada em terrenos mais altos, não costuma alagar. Então, nós temos aqui a imagem da terra firme. Observem que é um terreno mais alto do nível das águas. Então, quando a água sobe, não chega a atingir as casas. Já na várzea, o terreno ele é plano. Então, quando a água sobe, ela atinge as casas. Então, vocês observem aqui, ó, o terreno onde está, a água que subiu. Então, por isso que eles colocam essas estacas nas casas, para que a água não chegue a entrar dentro da casa. Leitura. A várzea. A várzea é um ambiente que alaga durante um período do ano. Na floresta de várzea, as árvores conseguem sobreviver, mesmo com as raízes debaixo d'água. Então, nós temos aqui, ó, um esquema mostrando como parte da vegetação fica encoberta pela água, elementos não proporcionais em si. Então, quer dizer que eles não têm o tamanho real, é só um exemplo. Então, vocês observem que a água subiu. Aqui, olha, o tronco das árvores estão debaixo d'água. Então, essas árvores são resistentes à água. Elas se adaptaram muito bem ao ambiente. Quando o rio enche, alguns animais terrestres, como a onça-pintada, sobrevivem nos galhos das árvores, alimentando-se de outros animais ou dos frutos e sementes. Então, para você que achava que a onça não sobe em árvore, se enganou, porque ela consegue ficar sobre as árvores quando a terra está alagada. Ela fica nos galhos das árvores e se alimentam de outros animais que também ficam por lá e de frutos e sementes dessas árvores. Na época da cheia dos rios, as árvores dão frutos e sementes, pois assim as sementes podem ser levadas pela água para nascerem em outros lugares.
Página 171. Quando a altura do rio diminui, a paisagem da várzea, que antes estava alagada, muda completamente. Esse é o momento em que as plantas voltam a crescer com mais força. Os animais aquáticos que estavam no interior da floresta retornam ao leito principal do rio. E os terrestres que estavam na copa das árvores ou haviam partido para outros lugares começam a retornar para o chão da floresta. Esse também é o momento em que as sementes trazidas pelas águas iniciam sua germinação. Então aqui nós temos duas imagens do período da cheia do rio e do período da seca do rio. A cheia do rio, que é essa primeira situação, ela vai de fevereiro até julho. É quando o rio sobe. Então, o rio entra pela floresta, os animais ou vão morar na copa das árvores ou eles se afastam para outra região. No período de seca, que é essa situação 2, de agosto a janeiro, então as águas descem e as sementinhas que caíram das árvores, elas vão fixar na terra e germinar. Os animais que estavam morando na copa das árvores, eles descem para o chão, e os animais que tinham ido embora, eles retornam também para esse ambiente. Aqui nós temos uma observação que existe um instituto para cuidar da Amazônia. É o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. O instituto, criado em 1999, é voltado ao desenvolvimento sustentável, à conservação da biodiversidade e à melhoria da qualidade de vida da população amazônica. Então, é um instituto que cuida da Amazônia. Página 172. Você já estudou. A primeira etapa do desenvolvimento de uma planta, a partir da semente, chama-se germinação. As sementes possuem um pequeno embrião que necessita de água para germinar e originar uma nova planta. Isso nós já estudamos na apostila anterior. Então, agora responda. 1. De acordo com o que você leu sobre a várzea na Amazônia, explique o que acontece com as sementes das árvores que caem na água. Então, olha só. A sementinha cai da árvore na água. Então, ela fica molhada. Quando o rio desce, as águas descem, ela vai se fixar no solo úmido. E esse ambiente úmido faz com que a sementinha germine. Ela começa a nascer, sai um brotinho dela. O que acontece com as sementes quando a altura do rio volta a diminuir? Então, é isso que eu disse. A semente que está lá molhadinha, ela cai no chão, que também está úmido, e vai germinar para nascer uma nova planta. 3. Na cheia, quando a floresta fica inundada, algumas espécies de peixes, como o tambaqui, alimentam-se de frutos e sementes que caem na água. Junto com as fezes, as sementes são liberadas na água. Com o calor do sol, quando as águas baixarem, as sementes germinarão. Então, olha só, o peixe muito grande é o tambaqui. Peixe tambaqui alimenta-se principalmente do fruto do tucumã, que é um dos alimentos preferidos desse animal. Mede cerca de 1 metro de comprimento, então ele é muito grande. Podemos dizer que o tambaqui é um animal importante para a floresta? Por quê? Sim, ele é muito importante, porque ele vai comer a frutinha e quando ele eliminar a sementinha nas fezes, essa semente vai germinar e dar origem a uma nova árvore. 4. Segundo o texto A Várzea, de que forma alguns animais terrestres, como as onças pintadas, sobrevivem durante o período de cheia do rio? Então, nós vimos que as onças e outros animais, eles sobem nas árvores para fugir da água. Então, eles vivem na copa das árvores. E outros animais que não conseguem subir nas árvores, eles vão para outra região onde há terra firme.
Página 173. A fauna e a flora das áreas alagadas. As plantas aquáticas conseguem se desenvolver e sobreviver dentro de rios, lagos e lagoas. Existem aquelas que podem flutuar e outras que ficam submersas. Então, no glossário, o que é o significado da palavra submerso? Que está debaixo d'água. Primeira imagem que nós temos aqui. A Vitória régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Suas folhas, que podem chegar a medir 2 metros de diâmetro, flutuam na água. Então, apesar de parecer que são pequenas essas folhas sobre as águas, elas chegam a medir mais de 2 metros. É maior do que um homem adulto. Então, são folhas muito grandes. E elas ficam flutuando sobre as águas. Mais uma imagem. A alface d'água flutua na água. Suas raízes não são fixas no solo. Então, aqui nós temos a alface, que fica sobre a água, e algumas raízes aqui. Então, é a raiz que absorve os nutrientes para a planta crescer. A samambaia d'água é um exemplo de planta da Amazônia que fica submersa. Ela é bastante usada em aquários, então ela fica debaixo d'água, essa samambaia. Ela sobrevive debaixo d'água. Essas plantas servem de alimento e abrigo para muitos seres aquáticos. A aninga faz parte da alimentação de animais como peixe-boi, as capivaras e as tartarugas. Então, aqui nós temos a imagem do peixe-boi. Ao mesmo tempo que o peixe-boi se alimenta de plantas aquáticas, as fezes desse animal servem de adubo para as plantas. Mede cerca de 3 metros de comprimento. Então, é um animal muito grande. 3 metros de comprimento. Então, ele come as plantas. Quando ele elimina as fezes, essas fezes servem de adubo para essas plantas. Então, é um ciclo muito bom da natureza. Atividade. Leia as informações e observe as imagens de alguns animais que vivem nos ambientes aquáticos da floresta amazônica. Depois, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Então, nós temos aqui, na letra A, o boto cor-de-rosa. Na letra B, o pirarucu. Lembrando que o boto, ele é um mamífero, como se ele fosse um golfinho, tá vendo como ele é? Esse peixe, pirarucu, ele é muito grande. Letra C, tracajá. É como se fosse uma tartaruga, olha, ela tem algumas manchinhas amarelas na cabeça, ela é um réptil. E o jacaré-açu, também um réptil, a gente pode observar que ele vive na água, ele é muito grande, tem a casca dura para proteção. Então, vamos ler as características e colocar cada animalzinho na sua característica. O primeiro quadrinho. É um dos maiores peixes de água doce do mundo. Pode chegar a 3 metros de comprimento e seu peso varia entre 100 e 200 kg. Então, qual desses animais que é o peixe? O peixe é a letrinha B, o pirarucu. Então, nós vamos colocar no primeiro quadrinho a letra B. B. Segundo quadrinho. Os animais machos desse grupo possuem manchas amarelas na cabeça, perto das narinas e atrás dos olhos. Medem cerca de 70 centímetros, alimentam-se basicamente de folhas, flores, caule, frutos e raízes. Então, qual que é o animal que tem a manchinha amarela na cabeça? Olha ele aqui. Letra C, o tracajá. Então, vamos colocar aqui a letra C. Próximo. Chega a atingir 6 metros de comprimento. Seu corpo é coberto com placas duras.
Para nadar, ele utiliza o movimento ondulante da cauda. Alimenta-se de caranguejos, peixes e pássaros. Então, qual que é o animal maior que nós temos aqui de 6 metros, que tem placas duras sobre o corpo? Alimenta-se de caranguejos, peixes e pássaros. Olha ele aqui, o jacaré, letrinha D. Então, vamos colocar aqui a letra D. E o último, é um tipo de golfinho de água doce que mede cerca de 2 metros e alimenta-se principalmente de peixes. Então, quem que é ele? Olha ele aqui, o boto cor-de-rosa, letrinha A. Então, ficou assim. Vamos conferir. B, C, D e A. Certo, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam com capricho. Vão pausando o vídeo se vocês não conseguirem acompanhar. Um beijão da tia Lilian e Deus abençoe.